Então a gente viu como a religião predominante de uma sociedade determina os costumes dela e que existe uma relação entre o culto, o ato, né, de prestar culto, e a cultura, porque aquelas coisas que são tidas como mais nobres, referência, exemplares na sociedade, são usadas no culto. E depois isso fica cristalizado ali e a sociedade vai sempre tomando essas coisas com o passar dos séculos, que ficam fixadas na liturgia, né, no culto da religião da sociedade, como referência para o que a sociedade faz. Então podem mudar as características acidentais da sociedade, mas as ideias continuam as mesmas, porque elas vêm da religião predominante, né, por meio do culto. Também não é só por aí, né? Mas o culto tem um papel importante na formação das inteligências, né, e das pessoas, né? E o que a gente vai ver agora a gente vai buscar explicitar o que vocês assistem todo domingo nas missas, às vezes na semana também, que ideias que a Igreja de Roma quis ensinar para os seus fiéis na missa de Roma, né? E que bem, o rito se espalhou pelo mundo inteiro, então o que a Igreja pretende transmitir como princípios, né, por meio do que é feito na liturgia e onde é que eles estão? A primeira coisa, então, o que fica muito claro para quem vai no rito tridentino é uma coisa que às vezes pode parecer óbvia, mas para muita gente não é, que é a existência do pecado, né? De deixar claro para as pessoas que os atos que elas fazem, né, causam, acumulam diante de Deus mérito ou demérito. Mérito é direito a uma recompensa. Então, mérito é direito a uma recompensa. Então, as ações que a gente faz, ou elas merecem uma recompensa, ou a gente tem um demérito, né? A gente merece uma punição. E quando você vê, por exemplo, nas orações ao pé do altar, no comecinho da missa, né, que o padre recita, vocês podem pegar o salmo se vocês quiserem, o salmo 42, né? Então, se vocês estiverem com esse missal que a gente tem impresso aqui, vocês vão ver na página 10. Ele pede, não vou ler o salmo, mas vocês vão ver o tom, ele pede para que ele seja santificado, que ele seja tornado distinto das pessoas que cometem o mal, ele pede que Deus o ajude, etc., né? E depois ele fala o Confiteor, né? Confessa a Deus Todo-Poderoso, bem-aventurado sempre Virgem Maria, bem-aventurado São Miguel Arcanjo, São João Batista, São Apóstolos, São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Padre, que pequei por pensamentos, palavras e obras, minha culpa, minha máxima culpa, etc., né? Então, essas orações ao pé do altar e Confiteor, né, que é feito não só para Deus, mas para todos os santos. E tem alguns santos que são tomados de maneira particular por causa do seguinte, né? Por causa da Diocese de Roma. Então, é compreensível primeiro que Nossa Senhora seja a primeira citada, né? Ela é a Mãe de Deus. São João Batista, né, que recebeu um elogio particular de Cristo em relação à santidade dele. São Miguel Arcanjo, se vocês forem olhar nas missas de Requiem, está lá escrito claramente, né, de acordo com a tradição, que ficou fixado também na missa de Requiem, é São Miguel Arcanjo que introduz as almas no céu. Então eu peço o auxílio de São Miguel Arcanjo de maneira particular quando eu vou pedir perdão para Deus, né? São Pedro e São Paulo são os santos que fundaram a Diocese de Roma, por isso que eles são citados no Confiteor do rito romano, né? E depois todos os santos, né? Então essa acusação que é feita não só diante de Deus, mas de toda a corte celeste, né? Esse salmo que pede que a gente seja separado das pessoas que vivem mal, né? O padre faz isso diante de todo mundo, né? Todo mundo está vendo o padre recitar essas orações profundamente inclinado. Ele se inclina com uma inclinação profunda, né? Depois os fiéis fazem a mesma coisa, né? Separados do padre, né? Porque há uma diferença entre o sacerdote e os fiéis, eles não são iguais, né?
depois você tem a oração que ele reza subindo o altar. Então, você tem aqui que é aquela que começa, o padre reza em voz baixa, né? Afastai de nós, Senhor, vos pedimos as nossas iniquidades. Então, essas orações todas, né? Além disso, você tem o Kyrie, Senhor tem de piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. Você tem o ofertório da hóstia, né? Onde a gente pede perdão para Deus na hora de fazer o ofertório do pão. Perdão por todos os nossos inúmeros pecados, ofensas e negligências. Então, todas essas orações e muitas outras, né, que tem na missa, nenhum sacerdote que leve a sério essas orações vai dizer assim, não tenho que me preocupar em me confessar ou então em pedir perdão para Deus, etc. Ele sabe que ele comete pecados, que ele precisa se policiar, que ele precisa evitar as ocasiões, que ele precisa ir se confessar. Tem muitos padres, infelizmente, que não se confessam. Isso é uma catástrofe. Eles acham que porque eles são padres, eles não precisam se confessar. Conheci um padre uma vez que falava, olha, toda sexta-feira de tarde tem um padre com o qual eu me confesso. E tem gente que me manda mensagem falando assim, padre, será que eu poderia me confessar com o senhor? Ele fala, olha, eu não vou estar hoje em casa, né? Porque ele fala, eu vou me confessar, né? Toda semana eu me confesso, né? Ele reza a missa tridentina, né? Que ele compreende, as orações da missa ajudam ele a compreender, né? Que ele tem que pedir perdão para Deus, que ele tem que se policiar, que ele tem que se confessar, etc., para combater as más inclinações, né? Que a gente tem tentações, tem pecados, né? E que tem coisas objetivamente boas, objetivamente ruins, né? Das quais a gente vai dar conta para Deus. Então qualquer sacerdote, qualquer fiel que leve minimamente a sério as orações da missa, né? Ele se dá conta de que o problema é de que ele precisa se confessar e precisa cuidar da vida espiritual dele, né? Outra coisa também, o fato da gente falar minha culpa, minha máxima culpa, né? Então acho que isso deixa muito claro que essa questão de culpa não é uma questão, um problema a ser resolvido no psicanalista, que isso é um tabu que precisa ser superado, mas é uma coisa real. E que culpa, né, é uma coisa que as pessoas têm quando elas cometem pecados e que elas precisam se confessar e se arrepender, senão elas continuam culpadas. Depois a pessoa fala minha culpa, né? Então não é a culpa da sociedade, não é a sociedade que me corrompeu, não é o meio à minha volta que me corrompeu e eu sou inocente, mas é minha culpa, eu sou responsável pelos meus atos. Tinha um padre no instituto que falava assim pra gente uma vez: curso de noivos é muito fácil, a única coisa que vocês têm que conseguir fazer é fazer eles entenderem que eles são totalmente responsáveis pelo que eles estão fazendo. Não é minha mãe, não é meu pai, não é minha madrinha, minha tia, minha avó. Sou eu que sou totalmente responsável pelo casamento que eu estou fazendo. Ponto. Isso é um curso de noivos. Então, dessas histórias eu não sabia o que eu estava fazendo, me desculpa. Lógico que sabia. Que se tivesse mais formação ou menos formação, isso evidentemente que deve ser levado em consideração, mas você é totalmente responsável pelas suas ações, né? Então, minha culpa, né? Não a culpa da sociedade, etc., né? Então, e depois que a gente vê, hoje em dia, né, como essas noções foram sendo minadas na cabeça das pessoas, né? E a gente vê os escândalos nos quais muitos padres acabam se envolvendo, de pedofilia, né, de problemas financeiros, etc., a gente fica realmente vendo a importância que essas orações têm. Os padres, se eles rezassem essas orações, etc., não quer dizer que todos iam ser santos, não quer dizer que todos iam ser imaculados, etc., mas quer dizer que, evidentemente, se todos os padres, na missa que eles rezam todo dia, repetidamente insistido que existe o pecado, que eles têm uma culpa, que eles pedem perdão para Deus, que eles precisam tomar cuidado, etc., esses padres, de maneira geral, vão ser mais atentos e evitar os pecados, né? Essas orações, elas ajudam muito o padre a
compreender que ele é um pecador e que ele tem que tomar cuidado. Depois, outra coisa também, um certo parênteses que vai ajudar a gente a entender outras coisas dessas explicações, né? Os sacramentos, eles agem, a gente fala ex opere operato, né? Então, pela obra operada. Então, o padre jogou a água na cabeça da pessoa que vai ser batizada, falando: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que faz a igreja. Esse padre pode estar em estado de pecado grave, ele pode não ter fé no pecado original, ele pode sequer acreditar que Jesus existiu, que existiu um Jesus histórico e tem o Jesus da fé, que é uma invenção dos séculos posteriores, etc. Ele pode acreditar em todas essas coisas e não ter fé nenhuma. Ele batiza validamente. Essa criança está batizada, essa pessoa foi batizada, né? A validade dos sacramentos não depende da santidade do ministro, e nem também da fé. Tanto que São Tomás é muito claro: qualquer pessoa pode batizar validamente, inclusive uma pessoa que não foi batizada. Então, um muçulmano, um judeu, um ateu, se eles não sendo batizados, não foi batizado, se a pessoa pede para que ela o batize e ele faz as coisas de maneira certa, a pessoa está batizada, né? São Tomás é muito claro em relação a isso, a teologia católica é muito clara. E só que se todos os sacramentos, né, quando são válidos, eles dão a graça, independente da santidade do ministro, o proveito que você tira não é sempre o mesmo. Então, o cura d'Ars lá, quando ele absolve os pecados, ele absolveu e a pessoa está perdoada. Se um padre escandaloso, imoral, etc., né, absolve também, a pessoa também está absolvida e também está perdoada. Acontece que Deus leva muito em conta a santidade do ministro, do padre, que pelos méritos pessoais, as orações dele, as penitências que ele faz, os sacrifícios que ele faz, etc., obtém de Deus, para os penitentes dele, a graça de aproveitar melhor a absolvição. Então, se confessar com o cura d'Ars, se confessar com um padre escandaloso, está confessado, está absolvido. Mas não é o aproveitamento que a pessoa tem da graça recebida não é o mesmo. Porque se a graça é dada, por outro lado, o aproveitamento depende das disposições que a pessoa tem. Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma faca que precisa atravessar um bloco de manteiga, né? Então, tem 2 blocos de manteiga. Um bloco de manteiga que está fora da geladeira e outro bloco de manteiga que eu acabei de tirar da geladeira. Evidentemente, a faca vai entrar muito mais facilmente no bloco de manteiga, que já está fora da geladeira, porque ela está mais mole. A faca vai entrar nos 2, mas com muito mais facilidade, com muito mais eficácia e fruto na manteiga que foi preparada para ser passada pela faca, né? A outra vai ser mais complicada. Então, as disposições da pessoa, quando ela recebe a graça no sacramento, vai influenciar no proveito que ela vai tirar. Padre, o que influencia as disposições da pessoa? Então, primeiro, a santidade do padre. A santidade do padre obtém maior ou menor graça de Deus pro penitente, pro fiel. Depois, as próprias disposições da pessoa, né? Então, se a pessoa vai se confessar durante um retiro de Santo Inácio, por exemplo, ela vai fazer, se ela segue bem o retiro, de maneira geral, uma confissão muito mais bem disposta, ela vai aproveitar muito mais as graças da absolvição do que as confissões semanais, mensais que a pessoa faz, né? De maneira geral, em igualdade de outras circunstâncias, né? E depois o rito. O rito influencia as disposições da pessoa, né? Então, imagina que vocês têm um rito onde
gente vai ver depois, o silêncio é quase inexistente, onde são feitas coisas que deixam os fiéis nervosos, que deixam os fiéis indignados, etc. Óbvio que essa pessoa não vai comungar e não vai aproveitar as graças da comunhão do mesmo jeito que alguém que comunga recolhido. Os dois recebem a comunhão, os dois recebem as graças da comunhão, mas o aproveitamento vai ser muito diferente. E a gente vê, né, que tem gente que fala: padre, depois que eu comecei a ir numa missa tridentina, etc., eu melhorei muito. A pessoa fala, né? Porque você vê que ela começa a receber os sacramentos com muito mais disposição, muito mais preparação do que ela fazia no lugar onde ela ia, né? Então, depois, outros princípios, então, de renúncia e desapego de si mesmo e espírito de sacrifício. O que manifesta muito esse desapego de si mesmo, espírito de sacrifício, etc., é o silêncio na missa. Então, a gente vê, né, o silêncio é uma coisa notável no rito romano tradicional. Durante o ofertório, durante o cânon, a consagração, uma boa parte antes da comunhão, né, depois da comunhão, o silêncio tem um papel fundamental. E muita gente fala assim: eu já assisti uma missa no rito romano tradicional, mas eu não gostei. E aí você pergunta para a pessoa: mas o que foi que você não gostou? Aí, bem, você já vê que o critério da pessoa é a impressão subjetiva dela, né? Já tem um problema aí. Mas ela fala assim: porque todo mundo ficava quieto, né? E a pessoa, na verdade, o que ela está querendo dizer, mas ela não exprime direito, é que o que a desagrada é que ninguém está falando com ela e ela não está sendo ouvida por ninguém. Porque então ela não fica ao centro das atenções e isso desagrada a ela, né? E o silêncio é uma fonte enorme de mortificação do amor próprio, né? A pessoa ela não é o centro das atenções, né? Mesmo o padre, né? O padre que está aqui na frente, etc., e todo paramentado, servido pelos acólitos, etc., ele não é o centro das atenções. O centro das atenções é a hóstia. Tudo é feito em direção ao momento da consagração e à presença real de Cristo durante todo o momento da missa em que ele estiver ali. O padre não é o centro da atenção na missa. Uma característica também do rito romano tradicional que muita gente não entende. Quando você fala, a pessoa se de fato compreende, mas muita gente acha que o que caracteriza o rito romano tradicional é um enorme esplendor, um enorme destaque, uma coisa que impressiona, e não é, né? Eu vou falar para vocês o que caracteriza o rito romano tradicional e vocês vão concordar. O que caracteriza o rito romano tradicional é a sobriedade. Não tem nada de exagerado, não tem nada de impulsivo, não tem nada de algo que chame a atenção, prejudicando o todo da missa. Tudo na missa, no rito romano tradicional, é feito com muita sobriedade, muita delicadeza, muita ponderação. É o espírito romano, né? O espírito dos romanos era esse. Não tem nada exagerado, nada barulhento, nada impulsivo, né? Etc., né? E o silêncio, ele faz as pessoas se mortificarem muito. Elas não são o centro das atenções na missa, nem o padre, né? E muita gente que não entende isso daí, que acha que a missa é para ela, né, para a pessoa dela, fica incomodada com o silêncio da missa, porque ela se dá conta, ela não reflete ainda e não tem isso com clareza, essa conclusão clara, mas ela percebe que ela não é o centro das atenções. Isso a incomoda se ela é orgulhosa, né? Depois, outra coisa que ajuda na mortificação do amor próprio é o seguimento, né, o cumprimento rigoroso das rubricas. Então, vocês vão ver aqui mesmo, se vocês quiserem pegar nesse missalzinho, vocês vão ver que nos textos da missa você tem as coisas que estão em preto, que é o que o padre deve falar, ainda que seja em voz baixa, mas ele fala.
E as coisas em vermelho, as cruzes, aqui faz uma genuflexão, aqui ele estende as mãos, etc, etc, estão em vermelho, né? São as rubricas, porque elas são rubras, são vermelhas, né? Isso é o que o padre deve fazer. A gente não lê o que está em vermelho, a gente faz o que está em vermelho, né? E essas rubricas, elas foram feitas por uma autoridade superior, que é o Papa, né? Que não sofrem variação. Elas não dão para o padre uma opção de escolha. A gente já vai ficar mais claro isso daí. No rito romano tradicional, você não tem escolha entre as orações, entre fórmulas, entre partes da missa. O padre não tem escolha, é aquilo e está feito, né? Isso foi determinado por uma autoridade superior e não pela própria vontade do padre. Então o padre ele fica visível para ele que tem uma ausência no rito do controle humano dele, e ele mortifica o amor próprio dele. Uma coisa que eu mando, uma coisa que eu determinei como é que é e que os outros obedecem, não. Você que obedece o que a autoridade superior legítima, instituída por Deus, né, a Santa Sé, né, determinou. Então isso aí combate muito um controle humano sobre a liturgia. Fica mais claro que é uma autoridade divina, instituída por Jesus Cristo, que está determinando o que você tem que fazer agora. Outra coisa também, né, a importância das rubricas é a seguinte: a missa, ela é um culto público prestado pela sociedade a Deus. Por isso que as portas ficam abertas, por isso que os anúncios são públicos, etc, né? E o padre, ele não... A missa não dá espaço, no rito romano tradicional, não dá espaço para o padre colocar coisas da personalidade dele. Não é o culto individual seu sendo prestado para Deus. Você simplesmente age como ministro dessa sociedade, né, para oferecer para Deus o culto que lhe é devido. Então você não coloca características pessoais suas no rito. Outra coisa, isso dá uma enorme paz para o padre, porque tem gente que diz assim: as rubricas é muito mecânico e o padre fica preocupado em fazer as regrinhas, etc. Isso se criticava muito nas últimas décadas, né? Ora, primeiro, né, todo mundo aqui, quem já pôde dirigir, quem sabe como é que é dirigir, ver os outros, né? Ora, existe uma série de ações que são repetitivas. Eu ponho o pé na embreagem, mudo a marcha, vou retirando, vou acelerando, dou seta quando eu vou trocar de faixa, etc, por aí vai. São ações que você decora, são como que rubricas do trânsito, né? E isso te deixa muito livre, isso não te deixa preso. Porque se você tiver que o tempo inteiro ficar inventando novas regras e se adaptando ao que está acontecendo à sua volta, você não consegue se concentrar, porque é sempre tudo novo. Então o padre ele fica o tempo inteiro prestando atenção: o que eu tenho que fazer agora, porque a gente decidiu tal coisa. Ele não consegue fazer as coisas já de maneira habituada, né, habitual por repetição de atos, e ele fica o tempo inteiro tendo a atenção dele puxada para coisas que mudam toda semana. Essa pastoral de fato de mudar o rito da missa, toda semana vai se decidir o que vai ser feito, etc. Isso é catastrófico. O padre não consegue prestar atenção na missa, de rezar. Ele está o tempo inteiro pensando assim: nossa, o que a gente decidiu mesmo, o que tem que fazer agora, né? E sempre muda, né? Então, primeiro, o padre que segue as rubricas, ele tem uma grande paz interior. Primeiro porque ele não precisa ficar o tempo inteiro refletindo ali na hora, né, de maneira áspera, né, assim, difícil de sair, tentando lembrar o que foi decidido. Depois, ele sabe que ele está obedecendo o que um superior legitimamente instituído por Deus determinou, e que é a vontade de Deus. Então, se eu estou seguindo as rubricas, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, né? Isso dá uma grande paz interior para o padre, né? Depois, a inteligência então fica livre de preocupações e pode se elevar para Deus mais facilmente. É justamente porque eu acabo seguindo as rubricas, que são um punhado de regras que se aplicam de maneira constante durante a missa, né?
como é que eu faço genuflexão, como é que eu faço as inclinações, como é que eu faço o sinal da cruz, como é que eu abro e fecho os braços, as mãos, como é que eu dou bênçãos, como é que eu me comporto com os ministros, etc. São regras gerais que vão sendo constantemente aplicadas, né? E isso dá quando isso é aprendido de maneira habitual, eu vou fazendo isso daí e eu consigo ir rezando, porque eu não tenho que ficar o tempo inteiro pensando, nossa, agora eu tenho que me inclinar de tal jeito e eu tenho que afastar os braços de tal modo. Eu já vou fazendo isso daí e posso ir rezando, posso ir conversando com Deus na missa, né? Do mesmo jeito que quando você sabe dirigir bem, você pode conversar com a pessoa que está do seu lado ao mesmo tempo que você está dirigindo na cidade. Você não precisa ficar pensando e interrompendo a conversa, porque você tem que pisar o pé na embreagem, né? Então, quando eu sei bem as rubricas, eu consigo rezar na missa, né? Outra coisa que as rubricas ajudam, alguns estavam falando agora no almoço, né? As rubricas impedem que o padre manifeste a própria personalidade, né? Então, é comum que a gente venha pessoas falar, padre, eu estava numa missa e o padre, ele de repente tomou tal atitude, disse tal coisa, fez tal gesto, mudou a missa de tal modo, fez tal coisa com a hóstia e o vinho, fez tal coisa no ofertório, deu a comunhão de tal jeito, etc, etc. E isso causa indignação nas pessoas. E porque o padre colocou uma criatividade dele completamente arbitrária, baseado na personalidade dele, que infelizmente muitas vezes é mal formada, então evidentemente vai acabar tomando decisões prejudiciais para os fiéis, né? Que tornam o culto, diminui o valor do culto dado para Deus, sim, torna aquilo ali infantil, torna aquilo ali banal, ridículo, né? Infelizmente acaba sendo assim. É comum a gente receber vídeos na internet de padres que fizeram isso ou aquilo, né? Essas coisas se espalham fácil hoje em dia, porque o padre, ele acha que ele está sendo livre deixando de seguir as rubricas. Ele não entende que se ele seguir as rubricas, ele vai ser livre para poder rezar, para poder levar a mente para Deus, etc, né? E, bem, em geral não, né? Um padre, ele não pode ser causa de indignação para os fiéis na missa, né? E infelizmente muitos padres acabam sendo causa de indignação para os fiéis na missa porque eles não seguem as rubricas. Ele quer ser criativo, etc, e acaba afastando os fiéis. Os fiéis ficam incomodados, eles mudam de paróquia. Depois, mesmo no rito romano tradicional, tem certas variações, só que elas também seguem regras. Então, por exemplo, um dia que não tem um santo comemorado, eu posso rezar uma missa votiva, mas tem certas missas que eu não posso rezar. Ou então eu quero acrescentar orações a mais. Tem um número máximo, tem um modo de fazer. Você só pode escolher essas orações que estão no missal, você não pode pegar orações de fora, né? Eu quero fazer uma procissão, então eu posso acrescentar uma procissão depois da missa, que não está previsto necessariamente nas procissões obrigatórias, né? Mas tem regras. E o padre, então, quando ele faz essas coisas que encontram alguma maleabilidade à vontade do padre, ainda assim a vontade do padre está extremamente amarrada pelas regras que a Santa Sé emitiu, né? E que estão codificadas nas rubricas, né? Então, mortificação própria, né? Do amor próprio, da opinião própria, né? Então, liberdade no uso das rubricas, né? Isso precisa ser minimizado. Inclusive, no começo, nos séculos assim, orações como orações do ofertório, ao pé do altar, etc., eram deixados à liberdade dos padres. E o normal é que aos poucos a igreja ela foi cristalizando essas orações e falou, agora todo mundo faz essas orações aqui. Primeiro porque isso é uma espécie de movimento natural na vida espiritual, né? Quando a pessoa se converte, você fala assim, faz oração da manhã e da noite. Ela não tem nenhum roteirozinho. Então, num dia ela reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Aí no outro dia ela reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, oração do Santo Anjo da Guarda e pede um auxílio especial para Deus para tal coisa. Aí no outro dia ela faz uma outra oração, mas com o passar das semanas,
O normal é que a pessoa comece a fazer sempre as mesmas orações, ela para de mudar. Isso é um movimento natural das pessoas, né? Quando elas se convertem, quando elas começam a fazer uma coisa, elas começam a estruturar, ao invés de fazer as coisas sempre mudando, né? Então, essa liberdade no uso das rubricas, né, tem que ser minimizado para facilitar também a obediência aos superiores. E cada vez que eu sigo a missa, eu tenho muito claro que essas rubricas foram dadas por um superior para mim, né? Depois, renúncia da própria vontade, porque eu não escolho o que vai ser feito na missa, né? Então, outra coisa importante também, são rubricas que foram decididas faz séculos, né? Então, você vê que quando um Papa aprovou essas rubricas, ele não tinha como propósito colocar uma característica pessoal dele, uma preferência pessoal dele para toda a igreja, mas ele queria colocar regras que iam valer para todo mundo durante muito tempo. Então não tinha questões lá de preferências pessoais, da personalidade desse pontífice, diferente dos que me precederam. Isso deixa claro que as autoridades que governam, elas não têm que governar colocando as características pessoais, de preferências individuais dela no governo, mas ela tem que governar conforme os princípios gerais, e depois, se cada fiel quiser fazer alguma coisa particular, etc., isso aí é deixado à liberdade de cada um, né? Mas eu não fico, eu tenho devoção por tal ou tal santo. Um padre não fica impondo a devoção que ele tem pessoalmente para todo mundo. Isso não dá certo, isso daí. Então, cada superior que sobe no governo hoje em dia, ele acha que ele tem que colocar as opiniões pessoais dele em aplicação. E não é, você tem que governar, muito simples, né? Então, renúncia da própria vontade, né? Então, se tem muitas variações que são concedidas, cria-se no padre uma indisposição para seguir a vontade da autoridade, uma vez que o rito é objeto de múltiplas escolhas pessoais dele. Eu posso trocar tal coisa por tal música, tal ato penitencial por tal outra coisa que está previsto, que eu já posso trocar. Então, e depois vale para o glória, isso vale para uma leitura, isso vale para o cânon da missa que eu posso escolher, e por aí vai. E o padre acaba montando a missa dele. Toda a missa, as partes principais da missa, ele escolhe. Então isso o indispõe a seguir uma vontade que não é a dele. Então, é muito comum depois, né, que um bispo vá mandar um padre e o padre não obedeça, porque ele está habituado a fazer a vontade dele e não a da autoridade superior, né? Depois, outra coisa, no fim das contas, mesmo se ele segue as opções que são dadas no missal, né, que no rito romano não tem opção nenhuma, você não pode substituir nenhuma parte da missa por nada, enfim. Se você começa a dar certas opções, o que se vê é que, de fato, como cada padre vai fazer uma combinação diferente, cada padre vai ter o seu modo de rezar a missa. E se um fiel não gosta, ele vai acabar indo para outro lugar. E assim você começa a criar preferências pessoais por esse padre e não por aquele. Isso é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe, né? Depois, isso aí vai longe. Então tem a missa das crianças, missa dos casais, missa das comunidades eclesiais de base, etc. Isso acaba dividindo as paróquias. Ao invés de ser a mesma missa para todo mundo, cada um tem a sua missa. Aquele padre reza a missa pro meu grupo. Isso é um problema sério para as paróquias. Pois os fiéis, eles acabam se afastando. Se eles não estão de acordo com o que é feito numa paróquia, eles vão em outra. E as paróquias, porque hoje em dia tem carro, né? Então é fácil você ir para outra paróquia, né? E as paróquias começam a ter problemas de dízimo e de recurso financeiro, que os fiéis deixam de colaborar ali e colaboram com outro padre que não tem nenhuma outra, o dinheiro não vai ser revertido para a diocese, para a paróquia, etc. A pessoa mora ali do lado da paróquia, perto da paróquia, e ela atravessa a cidade para ir na missa de preferência pessoal dela, né? Que aquele padre reza para o grupo dele, né? Isso aí é ruim, isso aí. Isso causa divisão nas paróquias e nas dioceses. Depois,
Tanto isso, lógico que agora a gente tô explicitando isso para vocês, mas vocês querem ver como isso é rapidamente percebido pelas pessoas? Os padres que, vez ou outra, estão interessados em aprender o rito da missa no rito romano tradicional, eles pedem para que a gente acompanhe eles do lado, né, em algumas missas, porque se eles ficam sem saber o que fazer, porque eles não estão acostumados, pelo menos a gente serve de cola para eles, né? E o que é comum os padres que começam, chega uma hora que se ele esqueceu, isso é comum isso aí, ele vira para você e fala assim: padre, o que eu faço agora? Então ele percebeu que ele não pode inventar. Para ele ficou muito claro que ele não pode simplesmente, vou fazer qualquer coisa aqui e as coisas vão andando. Ele para e fala: padre, o que eu faço agora? Porque ficou muito claro, pelo próprio rito que ele está rezando, que ele não pode colocar uma determinação pessoal dele, inventada, né? Então isso dá grandes vantagens para o padre de mortificação da própria vontade, do orgulho pessoal, de não servir de incômodo para os fiéis, de causar indignação nos fiéis, etc. Isso faz a missa andar muito melhor, os fiéis acompanham melhor o ritual da missa, comungam melhor, tiram o melhor fruto espiritual das graças que eles recebem, né? Que mais? Então, como existe uma variedade de inclinações e preferências entre as pessoas, né, evita-se o surgimento de vários modos de rezar a missa. As paróquias são mais estáveis. Uma espiritualidade particular de um padre ou de uma pessoa ou de um grupo que muitas vezes é defeituosa, por defeitos teológicos, por defeitos práticos, né, não é imposta aos outros. A pessoa fica garantido que aquela liturgia é aprovada pela Santa Sé há séculos e que, bem, a gente já viu isso aí, data dos apóstolos São Pedro e São Paulo no seu eixo principal, né, que aquilo ali é uma fonte segura para a vida espiritual deles. Depois, o desapego de si mesmo é manifestado também no latim, né? Por quê? Porque o latim é uma língua que eu uso no rito, que não é a mesma língua que eu utilizo para comprar carne no açougue, pagar minha conta no banco e comprar atum no supermercado. É uma língua separada das atividades cotidianas. Então mostra que a missa não é uma ação equiparável às ações cotidianas. Ela está em outro nível, porque você não utiliza a língua que as pessoas usam no cotidiano, né? E outra coisa, o latim deixa muito claro que, sendo uma língua que eu não uso para as relações humanas cotidianas, mas só para Deus, para o culto devido a Deus, imediatamente, por um movimento próprio do latim na missa, isso dirige a inteligência das pessoas a Deus. Essa língua eu uso só para Deus. Então fica muito claro que a pessoa está na missa oferecendo alguma coisa para Deus, colocando Deus como centro das ações que ela está fazendo na missa. Ora, as virtudes que colocam Deus no centro das ações que a gente está fazendo são as virtudes da fé, de esperança e de caridade. São chamadas de virtudes teologais porque tem Deus como objeto, né? E o latim, sendo só usado para Deus, deixa claro para a pessoa que o que ela está fazendo é se dirigir para Deus. E isso favorece a fé, favorece a esperança, favorece a caridade, né? Depois, que mais? Além disso, né, mais um pouco mais disso da questão das rubricas, sobre um aspecto um pouco diferente. Todo mundo tem uma inclinação para o orgulho, né? E se a gente não é podado, o orgulho cresce fácil, né? Então, se a gente não é limitado pelas rubricas, a gente tende, pelo orgulho, a querer chamar cada vez mais atenção. Então, os padres e os fiéis começam a fazer gestos exagerados, falas estridentes, e coisas que fogem bastante da sobriedade, né? E se não tem rubrica, é aí que a gente para, né? Já falei, tem incontáveis histórias que chegam até nós de fiéis que ficaram indignados com o que os padres fizeram na missa, seja porque alguém vem relatar isso pessoalmente, seja porque a gente vê na internet as pessoas comentando, onde já se viu que é absurdo o padre fazer isso ou aquilo, né?
E o padre não deve causar fúria nos fiéis, longe disso, né? Ele tem que fazer os fiéis rezarem, né? Se arrepender dos pecados, querer progredir, consolá-los, motivá-los, etc., né? Isso é muito ajudado pelas rubricas. O que também ajuda o fato de latim, rubrica, silêncio e mortificando o nosso amor próprio, né? É que isso favorece então a humildade, que São Tomás explica muito bem como é o fundamento de todas as virtudes, né? Em que sentido? No sentido de que a humildade retira os obstáculos que podem aparecer para a santificação. Então, óbvio, a pessoa não vai se confessar, a pessoa não vai rezar, a pessoa não vai fazer mortificação se ela não tem humildade de reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa se corrigir, etc., né? Então, no rito romano, a humildade é muito favorecida pelas características que o rito tem de podar o amor próprio. Isso vai criando nas pessoas um espírito mais humilde e isso vai tirando muitos impedimentos da vida espiritual das pessoas e elas se santificam com muita facilidade, né? Então, também pelo silêncio, né? Isso manifesta claramente o sobrenatural, porque uma característica do silêncio é que todo mundo se dá conta que se tem alguma coisa que está sendo feita e todo mundo está em silêncio, é porque aquilo ali é muito importante. Se alguém está fazendo alguma ação e as pessoas estão falando, é porque aquilo ali não tem muita importância. Então, quando o padre está rezando a missa e as pessoas estão todas em silêncio, o que está sendo dito pelo modo do culto ser levado, né, é que o que está acontecendo tem grande importância, não é uma coisa ordinária, né? E isso faz com que as pessoas considerem muito mais a missa, né, e prestem atenção, rezem e estudem, tem espírito de sacrifício, né? Também mais algumas coisas. Pelo silêncio, o homem é levado suavemente para se colocar numa posição de inferior diante de Deus. O padre Faber sempre fala que... Não, Dom Columba Marmion, ele fala, né, que a gente, lógico, é filho de Deus, a gente deve ter confiança em Deus, que é um pai, etc., cuida de nós, porém, a gente sempre deve nas orações, apesar de buscar ser familiar a Deus, né, próximo de Deus, sempre permanecer muito claro que a gente está lidando com Deus onipotente, que criou todas as coisas, que com um piscar de olhos poderia aniquilar todas as coisas, né, que criou a nossa alma do nada e que é capaz de punir ou recompensar a gente na eternidade. Então o silêncio coloca a gente nessa posição de inferior diante de Deus, que é muito realista, né? Então tem outras virtudes também. Tem uma virtude da religião. A virtude da religião é a virtude que faz com que a gente dê para Deus o culto que lhe é devido. É diferente da virtude da fé, que a virtude da fé visa a Deus diretamente. A virtude da religião, ela visa os atos que a gente usa para prestar culto para Deus. E quando a gente dá o culto para Deus que lhe é devido, seguindo as rubricas, guardando o silêncio, fazendo pelo latim, que fique claro que Deus é o centro dos nossos atos aqui, é um ato diferente dos atos da vida comum, que eu sou em posição de humildade diante de Deus, etc. A gente dá para Deus o culto que lhe é devido, então isso favorece em nós a virtude da religião, que é uma virtude ligada à justiça, que a justiça faz a gente dar para cada um o que lhe é devido. Ora, quando eu dou para Deus o culto que lhe é devido, eu estou fazendo um ato de justiça também, né? Depois tem vários elementos da liturgia que ensinam a virtude da fortaleza. Fortaleza é a virtude que modera os nossos afetos para que a gente possa fazer o bem suportando as adversidades. E o ato próprio da fortaleza é o martírio, é o ato por excelência da fortaleza, né? A pessoa faz o que ela tem que fazer, defendendo a religião, ainda que ela tenha que sofrer
perder a vida física dela para isso, né? Então, por exemplo, a oração que a gente usa quando vai colocar o amito, né? O amito é aquele paramento que a gente passa em volta do pescoço, e antes na sacristia de colocá-lo em volta do pescoço, dentro do colo, a gente toca com o amito na cabeça, né? E faz uma oração que a gente pede para Deus a virtude da fortaleza, né? De combater os inimigos, etc., né? Espirituais, né? Pois a origem do faudistório. O faudistório é uma cadeira que o bispo senta, vocês devem ter visto em certas fotos, ele senta na missa do bispo no faudistório, né? O faudistório é uma cadeira até que em princípio as pernas elas se cruzam, né? A origem do faudistório, vamos voltar ao que a gente viu hoje de manhã, é que nos acampamentos militares romanos, o general, quando era necessário, ele convocava a tropa diante dele, e ele sentava numa cadeira que era dobrável, né? Que dobrava e que colocavam ali, para ele sentar, ele sentava nessa cadeira e ele instruía a tropa dele a respeito das obrigações e das atividades e dos combates que eles iam ter nos próximos dias. O bispo, que é o chefe da milícia cristã na diocese, de uma certa parte do exército cristão, né? A gente se alista na milícia cristã quando a gente é batizado. Os bispos governam porções desse exército. Então ele senta num faudistório quando ele vai fazer o sermão, para instruir o povo em relação ao que é necessário no combate espiritual deles. E essa noção de combate é transmitida por meio desse simbolismo, né? Depois, as orações do prefácio, né? Que é, em português, o Senhor esteja convosco e com teu espírito, corações ao alto, nosso coração está em Deus, etc. Essas orações, elas são curtas, datam desde o século II, pelo menos. A gente tem relatos de São Cipriano, no século II, no norte da África, dessas orações, de outros padres da igreja também. E elas são dadas no modo como o exército romano dava as ordens durante a batalha. Porque, por frases curtas, eles instruíam o que certas porções ou certos soldados tinham que fazer por frases imperativas, né? E essas frases, elas têm um paralelo que os padres fazem, né, com essas instruções que o exército romano dava. O rito romano também pegou isso daí, né, indicando para os fiéis que a vida católica é um combate, né? E depois, então tudo isso daí já vai mostrando para a gente que a gente tem que ter coragem, tem que ter valor, não pode achar que a vida espiritual você pode ir levando na flauta, você vai ter que combater, né, vai apanhar muitas vezes, né? Coragem, né? E outra coisa, não tem no rito romano tradicional comissão de liturgia particular que decide mudanças na missa. Quem faz todo o rito é o padre, o que reafirma ainda mais o caráter de governo e de decisão propriamente masculino do sacerdócio. Tem deixa eu ver aqui. Então, uma coisa, eu lembro de um padre no seminário uma vez que estava dando uma conferência espiritual no final da tarde. Ele falava assim: escuta, mas era sério, assim, eu não quero ver ninguém aqui com um comportamento ambíguo ou mais delicado. Vocês são seminaristas para serem padres. O sacerdócio é uma coisa masculina, propriamente masculina. Não é porque vocês não casam que vocês são um intermediário entre um homem e uma mulher. O sacerdote, o sacerdócio é um encargo por determinação divina reservado aos homens, não a pessoas que eu não sei o que eles são, né? Que não sabem direito o que elas são. E a função dos homens na família, né, é dupla. A função do pai na casa é a de sustentar e proteger os membros da casa. Ele deve sustentar material e espiritualmente os membros da casa e protegê-los material e espiritualmente
dos pais, dos homens na casa, sustentar e proteger. Isso que é a função dos pais. E os padres, evidentemente, como eles são pais espirituais, a função deles é de sustentar e proteger os fiéis, sobrenaturalmente. Então, por exemplo, no rito tradicional, né, é o padre que dá a comunhão, porque é o pai que sustenta os membros da casa. Então, é o padre que dá o alimento espiritual para os fiéis. É ele que dá o catecismo, em princípio, é ele que, salvo se ele tem um impedimento maior, ele que dá a comunhão, ele que batiza, ele que confessa, ele que dá todos os sacramentos, ele que instrui, porque cabe ao sacerdote sustentar e proteger os fiéis nas suas necessidades espirituais. E essas características do rito romano tradicional permite reafirmar o caráter propriamente masculino do sacerdócio, e que depois é lógico que acaba servindo de referência para os pais de família, mas sem dúvida nenhuma. Então, eu lembro uma vez uma mulher que veio se queixar com a gente no seminário porque só os padres colocavam a mão na comunhão, né? E aí ela falou assim, mas por que eu não posso pegar na hóstia? Porque eu sou uma mulher. Aí o padre ficou bravo. O padre ficou bravo e falou assim, eu era diácono na época: escuta aqui, senhora, entre nós nem os homens põem a mão na Eucaristia, só o padre e o diácono quando o padre deixa. Aí ela ficou assim, perplexa, porque ela percebeu que a gente não funcionava no mesmo registro intelectual. É o padre que dá a comunhão, porque ele é o pai da família espiritual que ele cuida. E cabe ao pai sustentar e proteger os membros da família. Ele que instrui os fiéis, que diz, toma cuidado com isso, tal coisa não é correto. Uma vez falaram também que um problema atual é o de surgirem muitos grupos, movimentos, né, que defendem coisas notoriamente heréticas, ou contrárias à moral, mas notoriamente contrárias à moral e heréticas, indiscutivelmente. E acaba se tendo, infelizmente, certas pessoas que consideram, que ficam falando assim, isso daí é um carisma. Isso não é um carisma, isso é uma heresia. Então não é porque você mudou o nome de heresia para carisma que agora é tolerável. Você precisa se dar conta que isso daí lesa gravemente a virtude da fé e a moral, e é impossível um católico defender uma coisa dessa. Um grupo que começasse a dizer que Jesus Cristo não é Deus e que todos nós somos iguais e não tem mais padre, não tem mais bispo, não tem mais papa, só porque eu estou falando que isso é o nosso carisma, então isso daí é aceitável? Não, né? Então as coisas precisam ser tratadas pelo nome correto, né? É uma heresia, não se dá adesão a esse tipo de coisa, né? E infelizmente hoje em dia o que se tem é uma remoção, foi tendo uma remoção gradual, tirando do padre funções que eram sempre reservadas só para o padre, e começou a distribuir isso daí para várias pessoas, né, que não são padres. E isso começou a tirar da cabeça dos fiéis a noção de que o padre é o pai sobrenatural deles, que deve sustentar e proteger eles. Então eles acabam vendo nos padres pessoas que são destituídas, que não têm a virtude da fortaleza, que é necessário para um pai de família enfrentar as dificuldades que ele vai ter ao tentar sustentar e proteger os membros. Então as pessoas começam a se acostumar a ver os padres com um comportamento que não tem fortaleza e que não é propriamente masculino. Isso aí é um problema, isso daí. Os padres, eles são homens, eles não são uma coisa que indefinida, né? Depois, deixa eu ver que oração, uma meia hora ainda. O rito romano tradicional favorece a virtude da prudência, né? Porque isso uma vez uma pessoa me contou, eu fiquei extasiado com isso daí. Eu já era padre já. Se vocês pararem para refletir um pouco, cada vez que vocês vêm na missa, nesse rito, ou
é que a gente está falando da missa, mas eu poderia pegar de qualquer outra coisa na sociedade, né? Vocês estão participando de uma coisa que, no seu conjunto, ultrapassa a colaboração que cada um foi dando ao longo dos séculos para criar esse rito. E o que vocês recebem do padre, que vocês recebem da igreja e do rito, ultrapassa incalculavelmente mais o que vocês são capazes de dar para a igreja e para o rito e para os padres, de maneira que a gente se sente extremamente devedor, né, de ajudar. Você fala, nossa, eu recebo coisas que têm 2000 anos de história, que ultrapassam enormemente tudo que eu já poderia conceber de plano para a minha vida, o que quer que seja. O que eu recebo ultrapassa muito o que eu sozinho pensaria em me dar. E a pessoa se vê obrigada a colaborar, porque ela está recebendo muito mais, né, o acúmulo de gerações, né, e também de coisas que Deus fez, né. E se a pessoa ela participa de uma liturgia que foi decidida pela decisão pessoal das pessoas ali na comunidade, né, entre eles, ela não se vê mais devedora, né, alguém que deve ajudar ou retribuir em troca, porque aquilo ali é do nível dela. Foi feito ali na hora, ou em uma semana, ou uma inovação que nunca foi feita, etc. E aquela liturgia não é uma coisa que ela recebeu de milênios e que diante daquilo ela se vê obrigada a retribuir. Ela recebe muito mais do que ela retribuiria se ela inventasse uma coisa sozinha, ou mesmo com outras pessoas, né? Então, o rito romano tradicional dá uma grande docilidade nas pessoas, delas receberem sem resistência os ensinamentos da igreja de sempre. Depois, pela aceitação da tradição eclesiástica. A tradição eclesiástica é o seguinte: existe a tradição divinamente revelada, que se você não aceita, você é protestante e herege, né? Então, a tradição com T maiúsculo é uma fonte da revelação de verdades dogmáticas, e a tradição, por exemplo, que diz quais são os livros que foram inspirados, e a tradição que diz que os sacramentos tem 7 sacramentos. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura está dito que tem 7 sacramentos. Quem afirma isso é a tradição. Depois que desses 7, 3 imprimem caráter indelével, que é batismo, crisma e ordenação. Isso não está na Sagrada Escritura. Isso daí é a tradição divinamente revelada, né? Também a Assunção de Nossa Senhora, né? São verdades dogmáticas ensinadas pela tradição. Essa, se a gente não aceita, a gente é herege e protestante. Mas tem a tradição eclesiástica. A tradição eclesiástica é uma tradição, é uma coisa que vai sendo transmitida de geração em geração. Tradição vem de tradere, que é transmitir, passar de uma geração para outra, que transmite certos modos de fazer que a igreja vê que dá certo, e é por isso que ela passou para frente, porque na igreja já tentaram de tudo em 2000 anos no mundo inteiro, e quando uma coisa não dava certo, ninguém mais tocava nesse modo de fazer e transmitia o que tinha funcionado. Eu não transmito as coisas, isso tem que ser muito claro na cabeça dos fiéis e dos padres. Eu não tenho uma adesão a coisas, vamos dizer, antigas. A gente costuma dizer, na verdade, eternas, né? Coisas antigas, porque a gente gosta de naftalina ou de poeira. É porque funciona, porque a igreja tentou tudo que já tentaram fazer hoje em dia. A igreja já tentou fazer, certas dioceses, certos padres, certos bispos, certas congregações, não deu certo, e essas coisas, porque não deram certo, não foram transmitidas. Eu recebo essas coisas não porque elas são antigas, mas porque elas funcionam. E é por isso que elas são antigas, porque elas funcionam. Então isso vai formando os fiéis até uma concepção justa do que é a igreja, do que é a tradição, qual a finalidade da tradição. A tradição é um remédio, um dos remédios contra a ignorância, que é consequência do pecado original. Se a cada geração a gente dependesse de reinventar com a nossa inteligência o que os outros já fizeram, porque ninguém transmitiu, a gente nunca ia progredir.
e não ia ter progresso intelectual, a gente ia sempre errar e cometer sempre os mesmos erros. A tradição transmitida para nós serve para a gente corrigir, numa certa medida, um dos problemas do pecado original, que é uma fraqueza da inteligência, uma dificuldade da inteligência para ver o que é certo e errado e se determinar a fazer, né? A tradição é um remédio contra o pecado original, né? Que mais algumas coisas. Depois, sim, um problema que é característico da nossa época moderna, né? Que é a de uma busca sempre muito sedenta por novidade. Essa busca por novidade revela duas coisas: um problema intelectual que se manifesta nos afetos e um problema intelectual mais profundo que fica no nível das ideias. Quando a pessoa está sempre buscando novidade, sempre buscando coisas que a espantem, que a impressionem, que causem admiração, etc., isso mostra que ela é, de maneira geral, tem outras causas que podem intervir aí, mas de maneira geral revela um espírito, um tipo de alma superficial. A pessoa ela não pega uma coisa e considera profundamente aquilo, as razões daquilo, estuda profundamente aquilo, ela está o tempo inteiro mudando de coisas para fazer, porque ela é intelectualmente superficial. Eu não estou dizendo que a pessoa tem pouca inteligência, é uma pessoa simples, isso daí não é um problema. Isso é uma questão, o que eu estou falando é uma questão da qualidade da inteligência, não de quantidade de inteligência. Ela tem uma inteligência, tem uma qualidade, né? Um defeito. Ela pode ser uma pessoa que tem pouca inteligência, ela pode considerar no nível dela uma coisa, né, muito profunda. Mas as pessoas, tem gente que é muito inteligente, tem muita capacidade intelectual, mas ele é incapaz de parar para refletir e fica o tempo inteiro buscando novidade, porque ele tem um problema na qualidade da inteligência dele, que é de parar para refletir, né? Então, a primeira coisa que o rito faz, sendo estável, e onde as pessoas não colocam uma colaboração delas, direta, né, é corrigir a superficialidade de comportamento e inclinar as pessoas à reflexão, né? Outra coisa que o combate às novidades pelo próprio rito tradicional causa. Existe um pensamento comum, muito comum nos intelectuais hoje em dia e nas pessoas, que é de que o que é mais novo é sempre melhor. Isso tem uma origem filosófica em Hegel. Já vou explicar um pouco isso daí. Hegel é um filósofo do século XIX. Ele fala o seguinte, do romantismo alemão, né? Ele fala o seguinte, eu vou resumir, eu vou ser bem direto, depois eu posso indicar uma bibliografia muito competente sobre a questão, de que dentro do mundo, dentro das coisas, tem uma divindade. E essa divindade precisa se libertar da matéria. A história do mundo, que a gente chama de processo histórico, né, na filosofia hegeliana, ela é um caminhar até o final da história, quando a divindade que está na matéria vai ser libertada da prisão da matéria. Tem comentadores que são muito claros a respeito disso ao comentar a fenomenologia do espírito dele. E para Hegel, então, os fatos históricos, o Império Romano, a Idade Média, o Renascimento, a Revolução Francesa, a modernidade, a pós-modernidade, etc., são evoluções do processo histórico, caminhando sempre para o melhor, que é a libertação da divindade no final da história do mundo, da matéria. Então, para eles, o que é mais novo é sempre melhor. Então, se uma coisa era feita antigamente, ela teve seu papel na história, mas agora os tempos mudaram. Agora a gente caminha num processo evolutivo histórico, constante, sempre para o melhor, e o que veio depois é fora de cogitação da gente trocar pelo antigo. Isso influenciou enormemente a cabeça de muitos padres e muitos fiéis.
Então eles pensam assim, a gente tem um rito novo, por que eu vou querer voltar para o rito antigo? Eles pensam de maneira hegeliana. Eles nunca leram Hegel, eles não têm noção de filosofia hegeliana, mas é uma espécie de contaminação na mentalidade comum das pessoas que veio lá do romantismo alemão. E então para elas é fútil e não tem propósito eu querer continuar rezando um rito que na cabeça deles já passou. Ora, Bento XVI foi muito claro no motu próprio, esse rito nunca foi abolido. E então as pessoas elas acabam tendo essa estabilidade da missa combate essa ideia, que é um preconceito, é uma coisa assim gratuita, de que o que é mais novo necessariamente é melhor. Bem, não é necessariamente melhor. Humberto Eco, que não é nem um pouco católico, né? Ele agora acabou de publicar um livro com um conjunto de artigos de jornal que ele publicava durante umas décadas aí. E ele fala assim, que as novas versões do Windows, por incrível que pareça, as pessoas agora têm pagado para as pessoas reprogramarem o computador para usar as versões antigas do Windows, porque é melhor do que o Windows novo. E ele fala, veja, as colheres foram inventadas faz séculos e ninguém nunca pensou em aperfeiçoar, porque elas funcionam muito bem, né? Não precisa inventar uma colher nova, né? Com um outro modo de funcionamento, né? Funciona muito bem. Isso é um modo normal de pensar. Mudanças existem, mas a gente nunca deve sacrificar o que sempre foi feito, a não ser que a mudança seja para melhor. De fato, para ter uma mudança melhor, que as pessoas vão ter uma melhor vida espiritual, etc. Né? Depois, o rito tradicional combate a gula espiritual em 3 níveis. Essa sede por bens espirituais, enfim. Então, primeiro, o silêncio corta na pessoa esse apetite de ficar falando. Depois, os olhos, os ouvidos, eles tendem sempre a ficar buscando coisas novas, para ver, para ouvir, etc. Então, no rito antigo, isso é mortificado. É propriamente o que os autores de manuais de vida ascética e mística explicam, que é necessário mortificar os sentidos, e no rito tridentino isso é feito. A missa ela não é uma constante apresentação de agitações que ficam o tempo inteiro chamando a atenção das pessoas, né? Depois, tem muitas repetição de genuflexão, repetição de fórmulas, repetição de cruzes, etc., que falam muito mais para a inteligência do que para os sentidos. Cada cruz não é uma cruz nova, uma cruz original, uma genuflexão diferente da outra. Elas indicam para a sua inteligência alguma coisa e não para os sentidos. Depois, isso aqui é impressionante. O fato de a gente não receber um prazer de ter alguma coisa sobre o qual a gente domina. Sobre a missa, eu não tenho o prazer de poder dizer fui eu que fiz essa missa. Ela é fruto do meu trabalho, da minha concepção intelectual. Eu simplesmente sigo o que me pediram para fazer e, como vocês veem, é uma coisa muito razoável, né? Não é uma obediência infantil, mas eu não tenho o prazer defeituoso de dizer isso aqui é fruto das minhas especulações, do meu trabalho, né? Isso é uma mortificada também no amor próprio da pessoa, né? Pois as músicas que no rito romano tradicional se usa o gregoriano, né? Não é correto dizer que o canto gregoriano é um canto triste. Está errado isso daí. Não é verdade. Ele não é um canto passional. Ele não é um canto eufórico. Isso aqui valeria uma outra aula, mas no canto gregoriano existem 8 modos, 8 escalas, vamos dizer assim. Se vocês olharem, por exemplo, nesse missalzinho que vocês têm aqui, abram na página 80, lá onde tem os cantos. Na página 81, credo 3, em cima do C maiúsculo do começo tem o número 5. Tá vendo? Aí pode virar a página mais 2 vezes. Vocês vão ter 2 músicas para Nossa Senhora na página 84. Então,
Alma Redemptoris Mater tem número 5 também, mas na página seguinte tem número 6. Depois vocês virarem a página número 5, número 6. Na página 90 tem um Pan de Língua que é número 3. Esses números é o número da escala musical. Então tem 8 escalas, 8 modos, e esses modos, cada um deles, indicam um estado de espírito diferente. E eles são escolhidos deliberadamente em função do tema do introito da missa, por exemplo, ou em função da Páscoa, né? Ou em função de tal ou tal lição, a gente chama, que vai ser cantado no breviário, né? Esses modos, eles exprimem certos estados de espírito e ajuda a pessoa a rezar, tendo moderadamente um estado de espírito conforme o texto que ela está lendo. Esse estado de espírito escolhido pela igreja já indica para ela de que modo ela deve considerar o que está sendo dito no texto, né? Mas ao mesmo tempo é muito transmitida a falta de passionalidade, transmite para as pessoas que elas devem contemplar com a inteligência o que está sendo dito, né? Ao invés de entrar numa euforia. Então, porque se as músicas elas são eufóricas, isso faz as pessoas pensarem que fé é igual a sentimento. E as pessoas elas começam a achar que quando elas estão se sentindo bem é que elas estão rezando. E se elas não estão bem, elas não estão rezando, o que é um erro seríssimo de vida espiritual. Eu sempre digo, né? Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras, ele não estava se sentindo bem. E ele estava rezando e agradando a Deus, né? Então, se as músicas são muito passionais, a pessoa confunde rezar com sentimento, né? Pois se a pessoa começa a ter um momento em que ela não se sente bem numa paróquia, ela muda para outra, só pelo modo dela se sentir, por nenhum motivo sério. Depois vai chegar uma hora que na outra paróquia ela também não se sente bem, aí ela muda de paróquia. Chega uma hora que ela muda de religião. Então, quantas pessoas eu não conheço que mudaram de religião e acabaram virando evangélicas porque lá elas se sentiam bem e na igreja elas não se sentiam bem. Porque a pessoa acha que a fé é um sentimento. Que mais? Então, o fato do gregoriano não ser uma música eufórica, sentimental, isso ajuda a pessoa a ter uma concepção justa do que é fé, né? E a rezar de maneira adequada, né? Que mais? Também afirma que, como é uma música que inclina o homem para a contemplação, então deixa claro para o homem que ele se distingue dos animais. O homem não é um animal sentimental, é um animal racional, é isso que distingue a gente dos animais. E uma música que necessariamente passa pelos sentidos, mas que eleva a inteligência, ao invés de ficar só no nível da euforia e dos sentidos, né? Dá uma concepção adequada para as pessoas do que é o ser humano, de como é que as relações com Deus são feitas, né? Que é levando a inteligência para Deus e não por euforias, né? Depois, de que é possível usar das coisas sensíveis para chegar até Deus. Uma coisa que o mundo moderno tem uma enorme dificuldade de entender é o seguinte: os modernos, eles acham que curvas, enfeites, nos paramentos, flores, vocês estão vendo aqui um pouco atrás do altar, né? A simetria, todo o estilo de arte gótico, barroco, renascentista, o que você quiser, que isso aí ofusca as pessoas a contemplar porque isso as distrai. Isso não é verdade, porque isso é baseado num conceito moderno que separa verdade de beleza. A filosofia clássica sempre ensinou que existe uma identidade real, se a gente pode dizer assim, entre verdade, bem e beleza, que é o mesmo ser. Pois que se alguém quiser a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, mas não existe separação entre verdade e beleza, né? É por isso que é um certo tipo de beleza, mas
Quando um matemático vê uma demonstração geométrica perfeita, ele acha aquilo bonito, porque é verdadeiro. E quando as pessoas fazem ações ruins, a gente fala que é uma ação feia. Eu estava na FEFELESH, lá na faculdade, tinha um grupo de estudos medievais. A gente estava traduzindo um capítulo de Santo Agostinho. E Santo Agostinho falava umas coisas em relação quando a pessoa ama alguma coisa e a coisa amada que influencia um exerce sobre o outro. E Santo Agostinho falava assim: é por isso que se a coisa amada acaba entrando em quem ama, de algum modo, se nós amamos coisas eternas, nós teremos dentro de nós um pouco de eternidade. O meu professor da FEFELESH, que não é nem um pouco, não transparece nem um pouco ser alguém de grande piedade, assim, falou assim, diante de todo mundo, hein? Bonito isso aqui, viu? Porque é verdadeiro. Então, não existe separação entre verdade e beleza. Então, quando a gente faz missas, zelando pelos paramentos, pelos gestos, pelos enfeites que são colocados, as flores, isso ajuda as inteligências das pessoas a conhecer Deus, a conhecer a verdade, porque elas prestam atenção naquilo e aquilo ali inclina elas a refletir sobre aquilo, a contemplar. Depois, é muito mais fácil você rezar numa igreja barroca do que fechado num quarto totalmente branco, sem nenhum enfeite, né? Sobretudo para as pessoas que não têm hábito de rezar, elas consideram, eu não tenho que pensar aqui, etc., né? Mas se o rito é belo, as pessoas elas são levadas a refletir sobre aquilo, né? Pois as rubricas, né, impedem que os padres ajam contra a justiça. É o seguinte, se vocês forem olhar no Código Canônico, o Código Canônico, é claro, ele diz que os fiéis têm direito, e portanto isso implica que o padre tem o dever, de dar os sacramentos conforme as rubricas. Não é assim, padre, eu quero me confessar, e ele te confessa de qualquer jeito, ele te absolve de qualquer modo. Padre, eu quero comungar, ele te dá a comunhão de qualquer jeito, ele te dá a extrema unção de qualquer jeito, né? O Código Canônico é claro, os padres têm o dever de dar os sacramentos para os fiéis de acordo com as rubricas. É um dever de justiça. Justiça porque ele pede e eu tenho que dar, se não tem nenhum impedimento justo do lado do fiel, né? Então, o rito antigo ele deixa claro para os padres que eles devem dar para os fiéis o que os fiéis devem receber, salvo um motivo justo, né? E a liberdade que se dá muitas vezes para os padres hoje em dia de fazer as orações que eles querem, né, permitindo opções, etc., facilita as ideias de que os padres podem fazer as coisas do modo como eles bem entendem. Porque você vai falar assim, padre, não necessariamente. Em teoria, sim. No concreto, todo mundo é machucado pelo pecado original. Em pouco tempo a pessoa começa a manifestar a personalidade extravagante dela, a falar o que não deve, a causar indignação nos fiéis, a achar que ele pode fazer o que ele quer no rito, etc., né? Então, no concreto é isso que acontece, né? Bem, finalmente, né? Por que às vezes a gente vê pessoas que concordam conosco, né, de que tem um problema litúrgico atual na igreja, tem um problema doutrinário, tem um problema no modo como as missas são rezadas, tem um problema litúrgico, mas os padres não estão de acordo com a solução. Você conversa com certos padres que falam assim, não, eu concordo com vocês, que concordo com o Instituto, que existe certos problemas litúrgicos atualmente, etc., mas eles têm soluções diferentes das que a gente propõe. E qual que é a causa disso? Por que eles propõem soluções diferentes? Então, eles propõem soluções diferentes porque eles, primeiro, né, é inegável, eles mesmos assumem isso daí. Bem, durante décadas eles foram sendo formados em filosofias não tomistas. Filosofia moderna, filosofia existencialista, personalista, etc., e é óbvio que isso vai fazer com que eles proponham soluções que não são soluções tomistas.
Depois, relembro que nas instruções da Santa Sé, até hoje, São Tomás é colocado como devendo ser o filósofo a ser ensinado nos seminários. Mas se você, óbvio, é formado por outros princípios, você vai propor outras soluções, né? Então, primeiro, tem certas pessoas que dizem assim: eu acho que a liturgia do rito romano tradicional não é a solução porque os fiéis não entendem. Então, primeiro, isso é uma contaminação de ideias modernas, de racionalismo. Então, a inteligência humana tem que entender tudo. Nada pode ficar longe da compreensão humana. Eu lamento muito, mas mesmo nas coisas naturais, existe um monte de coisa que os cientistas estão muito longe de entender como é que funciona. E eles sabem que funciona, mas não sabem por quê. Eles continuam fazendo. Tem muita coisa na missa, no rito romano tradicional, que eu não sei por que eu faço. E não é porque eu não estudei, é porque os estudiosos se discutem qual é a origem daquilo. Ora, foi assim que eu recebi para fazer, é assim que eu faço. Algum motivo tem. Pode ser que a gente não saiba exatamente hoje, talvez um dia a gente saiba, né? Pelos estudos, etc. Mas pelo menos um significado espiritual vai ter. Mas não precisa ser um significado de total compreensão da razão para tudo que o padre faz. Então, assim, tem um monte de genuflexões que o padre faz, não entendo para que tudo isso daí, então eu vou tirar. Mas não é a sua compreensão que é o critério do que é feito na missa, né? É a tradição. Então, primeiro é que muitas pessoas foram educadas no racionalismo, né? Depois, outras pessoas que acabam sendo muito influenciadas pelo empirismo, a gente fala, né? Moderno, de que elas só concedem existência significativa ou atenção significativa, ou então total, ao que se vê. Coisas que a pessoa não vê, o mundo sobrenatural é colocado simplesmente de lado. Então, uma missa, para essas pessoas, não pode exprimir nada que seja invisível. Nada do mundo espiritual, nada da trindade, do paraíso celeste, dos dogmas da igreja que a gente não vê, porque tudo eu tenho que ver. Isso está errado, isso daí também. Isso é um erro moderno, isso daí. E depois esse modo de ver a história hegeliana, né? Esse modo hegeliano de ver, que é sempre um progresso para o maior, para o melhor. Então, são pessoas que até consideram o rito romano tradicional bom, mas falam: isso daí já é coisa do passado, a gente progrediu, e o progresso é sempre, está subentendido isso, quando não é explicitado, né? Está subentendido na argumentação. O que é novo é sempre melhor. Essa afirmação eu considero gratuita, né? Não tem nenhum fundamento, é baseado num sistema filosófico idealista que não é nem um pouco compatível com a doutrina católica, né? Então não é porque é mais novo que necessariamente fala: mas paciência, agora já tem essa missa, não vou voltar para o passado. Não é uma questão de voltar para o passado, o Bento XVI foi muito claro, né? Esse rito da missa nunca foi abolido, né? Então, bem, já chegando à conclusão, né? Então, que eu daria para se estender em muito mais coisas, né? Mas como vocês puderam ver, qualquer rito da missa, a gente está falando do rito romano tradicional, né? É um poderoso meio de formação das inteligências e da vida das pessoas. Noção de sacrifício, de humildade, de silêncio, de recolhimento, de oração, combate ao amor próprio, respeito pela autoridade, pelos dogmas da religião, que são claramente manifestados, né? Que mais? Todas essas coisas, elas vão sendo incutidas nos fiéis. Eles vão percebendo isso, né? Então todo o rito da missa é um poderoso modo de mudar a sociedade. E o que eu quis mostrar hoje para vocês, não só que quando vocês vão nessa missa, agora vocês podem ver com muito mais clareza o que está sendo transmitido para vocês e o que vocês devem absorver, né? Sabendo é mais fácil, né? Mas de que o quanto que essa missa, né, influenciando vocês e outras pessoas, né,
é um poderoso meio para formar uma sociedade baseada nesses princípios cristãos, né, católicos, e não em princípios racionalistas, em princípios que dão pouca importância para o sobrenatural, que dizem que o futuro vai ser sempre melhor, né? Isso é tão irônico que um professor meu de estética na faculdade falou assim: a arquitetura moderna planejava dar bem-estar doméstico nas casas, né, para todas as pessoas no final do século XX e no século XXI. E hoje em dia a gente vê que a gente vive no mundo favela. Você olha para São Paulo, você vê como a arquitetura moderna não deu nenhuma melhora de conforto para o bem comum. As casas são depredadas, elas são mal construídas, dentro as pessoas vivem mal, etc. Quer dizer, a arquitetura moderna é um fracasso. O projeto que ela tinha se determinado é um fracasso, né? Essa é a crítica que o pós-moderno vai fazer ao moderno, né? Então, as próprias pessoas que não são católicas, que não têm uma filosofia escolástica, atomista hoje em dia e que fazem parte de escolas filosóficas, artísticas, nem um pouco católicas, né, influenciadas pela Idade Média, etc., elas reconhecem que tem um problema, né, que o mundo moderno não conseguiu fazer o que eles se propunham para o futuro, etc., né? Existe um grande pessimismo nas pessoas, existe um grande pessimismo, né? Então, um modo de influenciar bem a sociedade, mas aos poucos, né, sem nenhuma pretensão de, em pouquíssimo tempo, mudar as coisas, é por um rito, né, o rito romano tradicional é, sem dúvida alguma, um elemento de enorme ajuda para a gente fazer uma sociedade católica, né? Lógico, muito mais se vocês forem católicos, né? Uma vez tinha um rapaz que falava assim, a gente tinha atacado o comunismo e tinha atacado o capitalismo, né, o liberalismo. E aí ele falou: mas então, se eu não posso ser nem capitalista e nem comunista, qual que é a solução? E a gente falou assim: a solução é você ser católico. Essa é a solução. Não tem outra solução. Você pretende mudar o universo, o sistema econômico, é um sonho isso daí. A solução é você ser católico. Foi assim que em Roma, no Império Romano, as pessoas foram se convertendo, e é assim que o Império Romano mudou. O imperador não se converteu e as pessoas então se converteram tudo ao catolicismo. Primeiro as pessoas foram se convertendo, até que um dia Deus ajudou os católicos, mas eles já foram mudando a sociedade aos poucos, né? Pela vida que eles levavam na família e fora dela, né? Então, é isso. Então, bem, espero que isso aí tenha ajudado para vocês aproveitarem muito mais o rito, né? Terem maior estima por ele, né? Daria para a gente conversar sobre mais coisas, mas Roma não foi construída em um dia só, né? Não dá para a gente explicar tudo de uma vez, né? E só algumas coisas. Primeiro, amanhã, se alguém quiser, depois da missa tem um café aqui embaixo, né? A gente joga um pouquinho de conversa fora. Na verdade, eu vou mostrar umas fotos de como é que é a vida no seminário do Instituto, pra vocês verem como é que é lá dentro, umas fotos de aula, de saída, de exposição, aula de trabalho, de como é que era a vida intelectual e vida de trabalho e de oração no seminário, para vocês conhecerem um pouco mais como é que é o Instituto, né? Senão fica uma coisa muito abstrata, né? E fica pouco palpável, né? Então é isso, eu espero que a finalidade do Instituto é de ajudar vocês, né? A finalidade do Instituto não é de causar confusão, a finalidade do Instituto é de ajudar as pessoas a se salvar, né? Ajudar as pessoas a praticar uma vida católica de maneira o tanto quanto é possível nessa vida, né? Com o auxílio da graça, de um modo que a gente se santifique e vá para o céu, né? Então é isso, mano. Vocês são sempre bem-vindos aí. O Instituto está sempre de portas abertas para vocês aí. Qualquer coisa é só vir conversar com a gente aí, certo? Se alguém depois, como eu disse, quiser pegar meu contato, né, para receber as informações toda semana, o endereço, vocês devem conhecer o site também, mas lá tem os horários de missa aqui, né, de outras atividades também, então a gente está sempre à disposição. Então, vamos encerrar aí que vai ter outra atividade na paróquia e depois a gente pode sair ali e ficar jogando conversa fora, né? Então vamos rezar então. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.